Oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol. A gente vai começar uma live agora no perfil da CI. Vou chamar os nossos convidados, é a Débora Klempels e o Eduardo Valente. Bem-vindos. Olá, oi, Ângela. Só esperando a Débora e o Eduardo Valente entrarem. Vamos ver aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. A Débora já tá na área. Vamos esperar só o pessoal entrar. Agora vai entrar também daqui a pouquinho. Ai, não deu certo. Ai, guria, eu tinha preparado isso aqui pra ficar assim. Agora deixa eu ver aqui. Mas pode ser. O Valente entrou, pode ser que na hora que ele entre, dê certo. Ó, Não, mas ó, já consegui aqui. o Valente também já entrou, tô convidando ele. Que bom. Aê! Aê, que legal! Olá, E boa aí, noite. Valente, tudo certo? Tudo bom e com vocês? Tudo certo. Tudo bem. Tem um período aqui que o Instagram vai avisando, né? Que tá rolando live. Então, daqui a pouquinho entram mais pessoas. E, enfim, em primeiro lugar, obrigada, né? Por toparem. E é sempre bom. É sempre bom dialogar, né, sobre comunicação, sobre jornalismo. Eu sempre falo que o que eu mais sinto falta, assim, nesse momento de pandemia é a conversa de cafezinho, assim, é a conversa com os colegas, é aquela coisa da gente fazer planos e a utopia e essas ideias, né, de vamos mudar o mundo. E a gente. E é por meio da conversa que a gente troca muita ideia, né? Que a gente tem ideias e tal. Então, e aí essas lives da CI é uma iniciativa da CI que é um pouco para isso, assim, é contar um pouco as trajetórias, né? Contar histórias de pessoas que trabalham com comunicação, com jornalismo, com fotografia, fotojornalismo, enfim. É, e também dialogar mesmo, né? Que a gente tem esse momento cafezinho, assim, para dialogar, para pensar ideias e tal. E curiosamente, eu não sabia, mas hoje é o dia da fotografia. Não sei se é o Dia Internacional da Fotografia ou Nacional da Fotografia. Foi uma coincidência feliz. Acho que, deixa eu ver que horas. Acho que a gente pode começar, né? Enfim, eu fiz uma colinha de coisas que eu quero perguntar para vocês, mas a ideia é que seja um papo bem fluido, assim, né? Que vocês, cada um, no primeiro momento, contem um pouco a trajetória de vocês, possam se apresentar e contar de que forma a fotografia entra na vida profissional e na vida de vocês, né? E aí, então, começo com a Débora, que é uma grande amiga, assim, que eu admiro muito. Então, queria que tu contasse, né, que tu te apresentasse, que tu contasse um pouco da tua história, né? Como é que por onde tu passou, como que tu começou a trabalhar com fotografia e o que tu tá fazendo agora? Então, Carol, eu comecei a trabalhar com fotografia logo que eu me formei na faculdade, acho que foi 2006, 2007. E aí eu queria muito trabalhar com fotojornalismo, eu achava incrível e tá, nesse mercado, que além de ser muito fechado, eu fui em Florianópolis, né, que enfim, me formei aí e comecei essa trajetória em Floripa.
além de ser muito fechado, é um lugar muito masculino. Hoje temos mais mulheres no fotojornalismo, mas na minha época dava para contar nos dedos, né? Tu lembra? Então, depois de eu encher muito o saco de um editor de fotografia de um jornal, eu acabei que consegui meio que um mês aí de teste para substituindo um fotógrafo de férias, um fotojornalista de férias, e depois que ele voltou, abriram uma vaga para mim, que nem existia, e eu fiquei muito feliz. Isso foi no Hora de Santa Catarina, o jornal que é do grupo, que não é mais RBS, né? Agora mudou de nome. É NSC agora. NSC. E foi uma experiência incrível. Na sequência, depois de um tempo no Hora de Santa Catarina, eu fui para Notícias do Dia, onde eu trabalhei com o Eduardo Valente também, e onde eu trabalhei contigo, nossos, enfim, colegas de ND. E foram 5 anos de jornal diário, assim, na sequência. Foi uma experiência ótima, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque não sei hoje, né? Quer dizer, hoje deve estar ainda pior, mas eram poucos os recursos, e, enfim, e a gente tinha muitas limitações, mas é uma escola porque é uma forma de a gente pensar muito rápido na hora de fazer a fotografia, porque as coisas estão acontecendo e não dá tempo de se preparar, pensar, planejar, e você faz com o que tem disponível, né? Depois, vou tentar não me alongar aqui, senão vou passar a live toda falando sozinha. Ninguém vai conseguir falar. Depois de um tempo, eu vim para São Paulo, eu moro em São Paulo faz 7 anos, e aqui eu comecei a trabalhar mais com vídeo. Foi um movimento que aconteceu com muitos fotógrafos, porque as câmeras DSLR passaram a fazer vídeo em boa qualidade e tal, e a gente começou a migrar para a imagem em movimento. E hoje eu trabalho também como documentarista, fotodocumentarista, mas mais como videomaker. E desde que eu vim para cá também, eu retomei a pesquisa, então eu fiz o mestrado e agora estou no doutorado. E nos dois eu pesquiso fotografia também. Que legal. Tá. Assim, um resumo. Resumo, né? Tá. Depois eu vou voltar, assim, para te perguntar algumas coisas bem pontuais, assim, mas queria que o Valente se apresentasse também, contasse um pouco brevemente a história dele, para depois a gente começar a dialogar, tem umas perguntas para vocês. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Carol. É uma honra estar aqui junto com a Débora também. A Débora foi minha professora de fotografia na Univale, inclusive. E, enfim, eu era programador antes de começar a me interessar por fotografia, e chegou um ponto da minha vida que eu não via mais sentido em estar numa rotina e estar na frente do computador ali 24 horas. E, coincidentemente, eu estava fazendo um site de uma agência fotográfica e aquilo me deslumbrou, tipo, vendo fotos de diferentes assuntos a todo momento, e, uma pauta de esporte, outra pauta de política, e as pessoas sempre estavam fazendo algo diferente, né? E comecei a trabalhar com agência. Depois de um tempo, eu entrei no ND para cobrir. Acho que até foi a licença da Débora que ela tinha tirado, e acabei ficando, que criaram uma vaga lá. E depois disso eu voltei para a agência. E hoje em dia eu tenho minha própria agência. A gente tem 90 fotógrafos aí pelo Brasil atualmente. E seguimos aí nessa loucura, né, do dia a dia. Mas acho que o futuro que a gente tem hoje do jornalismo é agência, pois os jornais que a gente tem, por exemplo, em Florianópolis, tem um fotógrafo em cada jornal, por exemplo. É uma tristeza a gente ver isso, pois quando eu entrei no ND, acho que a gente tinha uma equipe com 8, 9, sendo que no diário tinha, sei lá, 13, 15, era muito fotógrafo, né? E hoje em dia, não. E por que vocês acham isso, assim, até antes de fazer outras perguntas? Porque isso é uma coisa curiosa mesmo, né? Até recentemente o DC também
enfim, acabou também com a equipe de reportagem, de repórteres fotográficos e tal, né? E, e antes disso também ia perguntar essa coisa assim, que a Débora, que o ND no começo ele tinha uma coisa de ser um jornal bem popular e a Hora também, né? E essa vivência de vocês, assim, de que forma isso transformou a vida de vocês com fotografia, e depois já emendando, assim, né? O que aconteceu, né? Por que os jornais estão acabando com isso, né? Por que não tem mais essa figura, o fotógrafo não tem essa importância dentro do jornal e tal? Acho que são muitas as respostas para essa pergunta, não tem uma resposta só. Tem a questão de que o jornalismo impresso está morrendo, né? O jornalismo em geral, na verdade, porque agora com as redes sociais as pessoas acham que estão se informando, o que não é ruim, de certa forma, que é bom que, por exemplo, no caso do fotógrafo, dos fotógrafos, das fotógrafas, as pessoas que estão lá vivendo aquele fato naquela comunidade, naquele espaço, também podem contar suas histórias a partir da sua perspectiva. Isso não é ruim. Mas tem uma questão da precarização do trabalho também, né? Desse trabalho e de um novo regime de verdade com relação à fotografia, à imagem em geral, que a imagem em movimento, ela atende mais esse regime de verdade do que a fotografia. E isso já faz um tempo, não é de agora. Né, desde da televisão também, porque o auge do fotojornalismo foram com as revistas ilustradas, como a revista Cruzeiro, a revista Realidade, até a revista Manchete também, mas com a popularização da televisão, disseminação, isso passou, a imagem em movimento passou a ter esse papel de documentar, né? E hoje, por exemplo, hoje em dia, eu vejo muito mais vídeos da ocupação do Afeganistão do que fotos, por exemplo. E as pessoas querem ver mais vídeos, né? E também tem o fato da popularização das tecnologias. E hoje em dia todo mundo tem um celular na mão para fazer um hard news, por exemplo. O acidente aconteceu ali, alguém vai tirar uma foto, vai fazer isso. Então o fotojornalista deixa de ficar muito em cima do hard news para estar em cima de pautas mais produzidas, por exemplo. Acho que até isso influi na redução da equipe de fotógrafos das redações, porque o cara vai estar ali para eu vou fazer uma pauta especial do jornal, algo do tipo. Não é mais aquele negócio de vai pra rua aí, vamos tentar pegar algo, vamos ver o que acontece. Antigamente era assim, hoje em dia já não é, né? Uhum. E também eu acho que o fato das agências. Porque assim, tem muito fotógrafo na rua também que faz pauta para agências. E, sei lá, a pessoa está se deslocando de um lugar para o outro, está com a câmera, faz a pauta, sobe para a agência, o jornal vai pegar da agência, porque tem a Folha Press, a Agência Estado, tem diversas agências que, por exemplo, um jogo de futebol, eu acho que eles já nem mandam mais fotógrafos da staff deles, porque vai ter, sei lá, uns 15 que mandam para a mesma agência. Então, não tem necessidade, né? E nesse sentido, assim, né? Então, qual que é, então, a importância de ter a figura? Já, né, que vocês falaram que é essa coisa da popularização da tecnologia e até isso de todo mundo ter um celular e tal. Qual que é o filtro, então, do fotógrafo, né? De quem trabalha com fotografia. A Débora, por exemplo, né, trabalha com fotografia documental e tu que tá com a agência. Por que é importante... Qual que é, então, o papel? Será que, se é que esse é o termo correto, assim, né? Desse profissional que trabalha com isso para contar uma história, né? Então, acho que tu deu a resposta agora, contar uma história. Assim como o Valente falou, se as pessoas que estão produzindo mais o hard news porque elas estão no local com o celular, eu acho que isso não significa aposentar a figura do repórter fotográfico, porque ele está reportando, ele pode continuar reportando fotograficamente alguma outra história que tenha mais profundidade, que tenha mais tempo, mas eu não sei se existe consumo para isso também, né? Também tem a questão de, será que as pessoas consomem esse tipo de informação?
para fazer valer a pena colocar profissionais para fazer isso, né? Sim. E também acho que assim, existem pautas que as pessoas também não é qualquer um que consegue entrar no local. Então vai precisar de um fotógrafo de fato profissional para fazer isso, porque, por exemplo, UTI de Covid, não era todo mundo que entrava e assim, em Santa Catarina eu fui um dos únicos que entrou, por exemplo. Eu entrei e depois deu um monte de problema e que não queriam mais vazar imagens e tal, mas acho que é isso. E também o repórter fotográfico está ali para fazer uma imagem um pouco mais que faça refletir, né? Não é só o clique ali e tal, tem que deixar uma mensagem naquela foto. Sim. Ô, Débora, e tu que acabou, né, que tu teve essa experiência como repórter fotográfica e tu não trabalha mais com isso hoje, assim, né? Exatamente o que tu trouxe, assim, do jornalismo diário, porque a profissão do o repórter, o jornalista, e a tua formação é jornalismo, né? É uma ciência humana, assim, né? A gente tem muito essa coisa do poder das histórias e tal. Como é que foi que tu acabou migrando pela fotografia documental e até esse teu trabalho? Que eu queria que tu falasse, assim, né, como bolsista da cátedra da ONU para Refugiados, é assim, né, o certo, né? E de que forma essa tua vivência no, jornal, enfim, no jornalismo diário te ajuda a documentar essas histórias, né, por meio enfim, desse teu trabalho de agora? Então, é um conflito isso para mim, porque eu já estava incomodada na época que eu trabalhava como repórter fotográfica, a questão do envolvimento com as pessoas e da exposição do outro, né? Enfim, por ter trabalhado em jornal popular, eu fazia muita polícia e acabava expondo as pessoas em situações de dramas muito pessoais, e eu comecei a ficar incomodada com aquilo. No começo eu não pensava sobre isso, mas eu fiz um curso com o João Ripper, maravilhoso documentarista, que chama Fotografia de Bem-Querer. E aí ele falou sobre isso, né, de estabelecer um elo de bem-querer com as pessoas que você fotografa, de você gostaria de estar sendo exposta naquela condição, e se fosse você, né? E eu comecei a pensar muito sobre isso e aquilo começou a me incomodar. E aí a questão da fotografia documental dos trabalhos que eu tenho feito casa mais com essa necessidade de criar esse elo com a pessoa, né? Enfim, e de ter uma causa por trás. Então, as coisas que eu faço têm sempre uma... Agora, e aí entrando na tua pergunta da cátedra, eu tenho trabalhado já faz um tempo... No começo, coincidentemente, depois virou algo constante, desde que eu fui para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Eu comecei a ter essa temática recorrente de refugiados e imigrantes. E aí fiz alguns trabalhos para algumas ONGs, para a ONU Mulheres, e aí eu pensei, poxa, tem uma história aí que é muito interessante porque o mestrado que eu fiz, ele era sobre o retrato posado e identidade, como você se reconhece ou não se identifica com a sua própria imagem, assim, né? No caso, foi com mulheres no assentamento de reforma agrária. E essa experiência com refugiados, imigrantes, eu comecei a pensar como a fotografia pode ser usada em processos de reterritorialização, mas aí não eu fotografando mais, essas pessoas fotografando os seus espaços por onde circulam, ou se fotografando, enfim. E esse é o meu projeto de doutorado, que eu acabei de começar esse ano na USP, na Escola de Comunicação e Artes, e agora esse mesmo projeto está na cátedra da Unesco, do Memorial da América Latina. Eu estou desenvolvendo essa pesquisa como bolsista pesquisadora. E aí eu estou mais preocupada no porquê fotografar, mais do que a fotografia em si, o que tem na fotografia, mas porquê alguém para e resolve tirar uma foto daquilo, sabe? Por que mobilizar essa atenção e registrar muito entre aspas, né? Enfim, criar
essa imagem que às vezes você nem capaz vai ver, mas você sente que precisa fazer aquilo nesse momento. Então, eu estou mais interessada em pensar no processo de fotografar, né? Do que na fotografia em si. Que massa, né? Que é a fotografia também, né? No caso, na verdade. E deixa eu pular pro Valente, assim, que na real o Valente tu segue no Hard News, né? Também. Né? Tu segue fazendo esse fotojornalismo bem raiz, assim, né? E quero saber como é que é a tua organização de pautas, se por exemplo, se tu vai naquela coisa do faro mesmo, de ver, meu, isso daqui rende e depois isso aqui tem uma história que pode ser interessante, e aí, sei lá, vou vender para veículos e tal, ou é uma demanda que chega para ti? Ambos. Ocorre muito daquela história, né? Acho que a questão da redação, de trabalhar numa redação de jornal, te ensina muito o pós depois, quando tu vai trabalhar sozinho em agência, porque tu não tem um repórter contigo, por exemplo. Então, acho que muito do que eu vivenciei ali no jornal, coisas boas, coisas ruins, enfim, traz esse aprendizado de perceber que tal assunto pode vender, que antes de explodir o assunto já é algo que possa ser algo que vai ser veiculado, né? Então, o que acontece? Na agência, tudo que eu produzo eu solto lá e cai nos veículos, mas também faço pautas para agências internacionais. Então, essas pautas elas são produzidas antes, já pensadas antes, e aí, tipo, quando eu entrei na UTI ali para fazer Covid, por exemplo, eu vendi a pauta para uma agência internacional e fui lá produzir o material. Tem que ter todo um cuidado e a gente já foi meio que se organizando no que seria produzido antes, de questão de enquadramento, de disposição das pessoas também, tentar pegar ângulos que não identificassem o personagem, porque também é algo complicado, né? Mas, por exemplo, quando o vírus estava bombando aqui, e aí um dia tive que ir no centro e, nossa, eu vi aquilo, as ruas lotadas e tal. Eu disse, meu, isso é uma foto que se eu soltar na agência eu sei que vai vender. Então fui em casa, peguei a câmera e fui lá, fiz, depois repercutiu bastante. E eu acho que é isso, quando você trabalha com hard news, tem que estar sempre atento, tem ter a sacada de estar ali, ver a foto e entender que aquilo ali é algo que vai ser publicado. Eu acho... Desculpa, Carol. Não, imagina. E nesse caso aí é sempre isso, né? Acompanha uma narrativa muito, muito, muito temporal, assim, né? O que você ia falar, Débora? Não, que eu acho muito legal que o Valente conseguiu continuar trabalhando com fotojornalismo, com o hard news, né? Porque enfim, logo que eu me mudei para São Paulo, eu fui para alguns jornais e revistas, né? Eu queria continuar trabalhando com fotojornalismo. Mas as pessoas, os fotógrafos nem saem com os repórteres, né? Não sei se a gente também tinha uma experiência de jornal pequeno, da gente sair com o repórter e conversar, dialogar sobre a pauta, e era muito, a foto era pensar, quer dizer, nas experiências que eu tive com as pessoas com as quais eu conversei me falaram, eu acho que pelo fato de ter mudado de editor de fotografia para um diretor de arte, que pensa a imagem antes de você ir para o lugar, né? Então virou um monte de foto posada, construída, bem iluminada, mas que não quer dizer nada, que só está ilustrando e mostrando quem que é a pessoa sobre a qual o texto está falando, né? E eu vejo isso muito em revista, jornal também vejo isso. E isso foi também fazendo com que eu perdesse um pouco o tesão de trabalhar com jornalismo, porque virou foto posada de personagem. Eu faço bastante... Opa.
Não, desculpa, Valente, eu ia só, acho que fazer um comentário sobre isso e perguntar para vocês desse dilema, que eu não sei se é exatamente se é uma questão ética, ou uma questão estética, ou uma questão de rigor do jornalismo mesmo, né? Porque, e até com repórter, e muitas vezes a gente tem, na época que eu era, enfim, né, repórter de jornal diário também, existiam aquelas pautas que o editor pedia exatamente aquelas aspas, né? E isso não é jornalismo, né? Isso né? Isso é produzir branding, não sei, né? Ou sei lá. E na fotografia isso existe também. Mas tem uma diferença entre produzir uma pauta. Como é que se diferencia isso, sabe? Por exemplo, sei lá, Valente, no caso, né, de entrar numa UTI e tal, que ali foi produzido, claro, né? Mas não se configura nesse lugar aí que a Débora falou, né? Pura e simplesmente uma luz bonita que não tem uma narrativa, né? Não. Então, eu faço bastante fotos para jornais aí de São Paulo, de personagens aqui de Santa Catarina, tanto pela agência como Eduardo, que às vezes eu mando algum fotógrafo fazer quando é muito longe, mas é muito disso. Quando a gente faz pautas para eles faz um retrato bonito lá do cara, mostrando a empresa dele e tal. É muito comercial. E essa história da UTI foi assim, foi um estalo, na verdade, foi muita sorte. Porque eu ia entrar para tentar vender uma pauta para um jornal, que um colega nosso ia lá entrevistar o diretor desse jornal. E aí eu falei pro cara da agência gringa e disse, eu vou fazer o retrato do cara, mas se rolar de ir na UTI, eu vou fazer para vocês. O retrato é de um, a UTI é do outro. No final das contas, o retrato do cara não saiu e as fotos da UTI saíram. Porque, enfim, o jornal só preferiu ficar com um texto, não queria o retrato. E aí eu cheguei lá e meio que tinha conversado com o editor da agência e ele me falou, olha, a gente precisa de fotos mais assim, assado, mas não tem nem como pensar em montar luz na UTI, por exemplo. É o que está ali na tua frente e tu vai produzir da melhor maneira. Tal lente funciona melhor, um desfoque aqui, um desfoque ali, ou um primeiro plano, segundo. E aí sei lá, acho que foi em 15 minutos eu fiz umas 50 fotos, saí fora e fiquei... Falhou. Disso, eu ficava com as imagens na minha cabeça, né? Voltou. Voltou. E aí eu fiz as fotos, peguei Covid, e aí eu ficava depois ali, passando muito mal. Acho que fiquei março inteiro acamado, fui para o hospital e tal. E aquelas imagens vinham na minha cabeça depois da UTI. Mas, enfim, deu tudo certo. Caramba, eu não sabia disso, porque que impacta muito mesmo, né? Que loucura, Valente, eu não sabia que tu pegou. Tá. 2 vezes. 2 vezes? Uma vez foi fotografando o Bolsonaro, infelizmente, e a outra foi essa do UTI. Sim. E agora, uma coisa que vocês falaram, acho que a Débora falou sobre a questão do consumo das imagens, é uma coisa que me chamou a atenção, assim, né? Porque a gente estava falando, todo mundo reporta com o celular, talvez não tenha mais espaço porque, enfim, será que as pessoas querem consumir uma fotografia, uma imagem assim, ou assado? Mas exatamente... É que nem no jornalismo, às vezes, né? Eu fico pensando, se um conteúdo nosso impactar pelo menos uma pessoa, que também, às vezes, a gente tem o jornalista é um pouco pretencioso, né? Nesse sentido, assim, né? A gente quer impactar de alguma forma, quer que a nossa história, sei lá, seja absorvida e tal. Mas no caso da fotografia documental, assim, né? Como é que é essa relação e até, sei lá, essa questão financeira mesmo, né? De sobreviver de fotografia documental. É porque a gente tem essa visão meio mercantil, né? Tu produz algo que precisa necessariamente ser consumido. Mas como é que é essa relação para ti, né? Do consumo da fotografia, uma fotografia mais documental, sei lá. Não, tu não sobrevive disso. Não acho que Não sobrevive. Não dá? Não.
não sobrevive. Você tem o teu trabalho autoral, você tem, é um processo muito longo, né, até você conseguir fazer alguma coisa com isso. É, tipo, eu fiz publiquei um fotolivro recentemente por um edital. Você vive por meio do NEFA, né, o Núcleo de Estudos de Fotografia. Então, basicamente, é que é como o cinema, né? No cinema também você depende muito de editais, de recursos públicos. É bem complicado mesmo. Então, você precisa fazer outras coisas enquanto toca esses projetos paralelos. Mas no fotojornalismo, de certa forma, quem trabalha com agência também, né? Não no caso do Valente, que é o CEO da agência dele, mas das pessoas que eu conheço que trabalham para agências e que paga-se muito mal. Eu vi um cara que ganhou um prêmio, o prêmio Wesson, agora não tem mais esse nome, né? Não. Ele foi a capa da Folha de São Paulo, uma baita foto, e ele ganhou R$ 100 por essa foto. É bem complicado isso, né? Eu, ainda sendo CEO, eu sou fotógrafo, né? Tanto que a nossa agência ela foi pensada totalmente diferente, porque já passei por inúmeras agências e realmente é muito complicado, né? Então a ideia foi construir algo que fosse bom para todo mundo, até porque, por exemplo, as pautas fixas a gente repassa o valor inteiro para os fotógrafos e tal, porque realmente é um mercado que banalizou muito, os equipamentos é muito caro, e aí, pô, para você ir para um campo de futebol com uma 400mm, que é uma lente de 40 mil, para receber 20 pila numa foto é complicado, né? É isso que Mas é a realidade. tem muita ideia, assim, Depende. como é o mercado, sabe? De compra e venda de imagem, Sim. por exemplo. Às vezes a gente ganha no volume, porque acho que principalmente em São Paulo. Em São Paulo tá bem mais complicado, porque é muita gente, é muita agência, é muita concorrência. E aí, sei lá, já vi gente reclamando pra mim que recebeu 80 centavos numa foto. Você Tipo, tá cara, brincando. é complicado, né? Mas acho que assim, é você saber se valorizar também e saber o que vale ir atrás para se fotografar, né? Porque, claro, a gente tem essa paixão pelo fotojornalismo e tal, mas eu atualmente eu seleciono bastante minhas pautas, assim, eu sei que tal coisa de fato vai render, ou às vezes eu estou indo lá por amor mesmo e quero fazer aquilo. Uhum. Então, acho que tem um pouco disso. Ô, Débora, aí tu falou que não dá para sobreviver, né, nessa coisa da fotografia documental, mas existem formas, existem bolsas, existem editais e tal, né? Tem alguma outra forma de seguir vivendo com isso, assim? Até para uma galera, porque é legal a tua história, né? De tu se formou em jornalismo e sempre quis trabalhar com fotografia e tal. Sei lá, para quem gosta de fotografia e fotojornalismo e quer enxergar possibilidades, né, de seguir trabalhando com fotografias, seja documental ou fotojornalismo e tal. Olha, depende se a pessoa quer trabalhar como fotojornalista num jornal, se ela quer fazer projetos autorais, não sei. É que fotojornalismo mesmo, ele depende muito de um veículo, né? Sei lá, você pode até fazer, colocar na sua rede social, mas você não vai ganhar nada com isso. Assim, financeiramente. Pode até ganhar vários likes. Mas isso pode chegar também em alguma agência, algum veículo, dependendo da repercussão que tiver. Então, o Valente sabe, aconteceu, nossa, eu congelei, então, aconteceu contigo, né, Valente, uma foto que você fez e que viralizou, aquela dos policiais e da vaca. Sim. Que foi Então, aquela. essa ela é histórica. Então, Eu tava. Eu não trabalhava em jornal ainda, eu era acadêmico da Univale e tava lá fazendo um trabalho da faculdade.
A ideia era ficar com, acho que era 8 câmeras disparando por 24 horas e tinha uma câmera lá de mão se acontecer alguma coisa. E aí veio a cena dos PMs ali, fazendo o gesto com a vaquinha da Call Parade e aí eu subi na agência, a foto viralizou, saiu em capas do Brasil todo, saiu na América Latina e mais alguns jornais. E mas acho que por uma foto viralizar, assim, tem que ser algo muito diferente, um fato que, tipo, uau, sabe? Não, por exemplo, as fotos do aeroporto ali que eu tava vendo do Afeganistão, tipo, aquilo ali é algo que viraliza e é muito triste porque geralmente as fotos que viralizam muito é de tragédias. Um ônibus que eu fotografei lá na Serra Dona Francisca, que morreram 54 pessoas, eu tinha foto na China, na Rússia, em países tipo, que eu nem imaginava que existiam. E foi algo muito absurdo também. Então acho que o mundo consome muita tragédia, assim. E as grandes agências também. É tipo, tragédia, manda. O atentado ali que teve na creche no Oeste foi algo que um fotógrafo nosso fez também e que, nossa, viralizou. Então tem muito disso. Eu acho complicado. É meio que uma fotografia meio sanguessuga, né? Viver de fotos de tragédia, mas às vezes é o que a gente tem também, não é nossa culpa. A gente tá fotografando o que tá acontecendo ali, porque é nosso trabalho às vezes também, infelizmente, né? Sim, mas é bem isso que tu falou, Valente. No fotojornalismo, o que vai viralizar, o que vai repercutir, é a pessoa que vai ter a sorte, bem entre aspas, de estar naquele momento, quando aquilo está acontecendo, né? Durante o desenrolar do fato, porque até tu mandar, de repente, um veículo ou uma agência, mandar alguém, até chegar lá já acabou. Então tem a questão de sorte, mas também de estar atento e estar preparado para quando acontecer, você tirar essa foto. E é isso que se premia também, que os grandes prêmios de fotojornalismo vão vangloriar no final, são as fotos de desgraça. E, em geral, alguém sofrendo, né? É bem complicado. Também tem uma questão com isso que me incomoda, mas o fotojornalismo é muitas vezes associado a isso. Ô Débora, e nas tuas pesquisas, né, na área de fotografia, vem à tona, tu te deparou em algum momento em investigar isso, né, do porquê que esse tipo de imagem tem tanto apelo e até aproveitando, né, esse teu objeto, né, de interesse, né, de refugiados e tal, como que é um assunto difícil, né, trágico, enfim, o deslocamento das pessoas e tal, como fazer com que isso não necessariamente seja uma coisa dramática ou precisa ser necessariamente, não sei. Eu acho que tem a ver com o que eu comentei antes de estabelecer esse elo com as pessoas, que elas se sintam à vontade. Mas eu vejo que hoje o tipo de fotografia mais consumida é a foto de si mesmo. Né? Se tu for ver o Instagram, é muita selfie e quem mais, na verdade, as fotos que a gente mais consome são as fotos que a gente mesmo fez, de certa forma. E então, a gente, que eu digo, as pessoas em geral, né? Eu não sei se é um narcisismo, eu não sei o que é, na verdade. Ou não, ou é uma autoconfiança. Eu não sei o porquê de tanta foto, tanta selfie, né? Eu vejo essas pessoas na rede social, influencers, não sei, que tem milhões de seguidores e aí você vai ver as fotos da pessoa, todas as fotos são dela mesmo. E por que alguém consome esse tipo de conteúdo?
É isso que... Porque as pessoas consomem mais esse tipo de conteúdo do que as imagens noticiosas, por exemplo, né? Porque ninguém mais lê jornal como antes, que se consumia mais notícia. Não sei se estou sendo ingênua, se antes se consumia mais notícia e com as redes sociais se consome menos. Mas o que se consome é selfie, é retrato, né? Se for parar para pensar. Eu não sei se existe uma identificação ou uma projeção, talvez, né? De você quer ser aquela pessoa e viver o que ela vive, enfim. E a insatisfação constante, principalmente das mulheres com o próprio corpo, que aí, enfim, o capitalismo quer que a gente seja infeliz e insatisfeito para poder nos vender mais coisas. Então, por exemplo, quando eu fiz essas fotos eu fiquei 2 anos indo nesse assentamento aqui como é que é o nome da cidade? Promissão, em São Paulo. E aí as primeiras fotos que eu fiz, aí depois eu levava sempre impresso e a gente falava sobre a foto. E eram sempre retratos. A primeira coisa que elas falaram quando viram as fotos, assim, meu Deus, como eu tô horrível. Ai, como eu tô velha, olha a minha cara, eu tô mal vestida, credo, que horror e tal. E aí, à medida que eu fui abrindo a foto e os retratos começaram a incluir a terra, a casa, os elementos que estão sonhados, né, da própria posse em si e o território, que agora, dessas pessoas que, enfim, acamparam anos em beira de estrada, para, enfim, demandar esse espaço de terra para plantar e viver e criar uma identidade em cima disso, que é a identidade de camponesa. Na medida que eu fui abrindo os retratos e inserindo esses elementos, não era mais importante a aparência. Era, nossa, olha só meu guarda-roupa. Feliz porque tinha um guarda-roupa, porque antes tinha que pendurar as roupas todas no varal, assim, dentro de casa. Então, eu vi que a identificação e esse orgulho de si passa muito pela questão do espaço, do território. Enfim, gente, já me perdi no que eu estava falando. Mas é bem comovente, na real, isso que tu falou, né? Que, eu não sei, essa coisa de se inserir num contexto mesmo, né? Dentro de uma história maior e tal. E tem uma outra coisa que eu queria falar, eu ia perguntar pro Valente, assim, que é a questão do direito autoral. E a gente estava falando ainda há pouco, né? Sobre fotos que viralizaram e tal. E tem algumas coisas que se perde totalmente controle, assim, né? E eu sei que tu é um ativista disso, né, Valente? Eu sempre te vejo, assim, falando, tu denuncia mesmo, tal usou a foto e não deu crédito e tal. Me fala sobre isso, assim, como ter controle sobre isso? Por que é importante que se tenha controle sobre isso? Sei lá. Então, acho que com a tecnologia avançando, essa questão também se banalizou muito, porque as pessoas, sei lá, dão um Google e é só uma foto, tá ali na internet, eu vou pegar, vou postar na minha rede social, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não é assim. Por mais que seja uma foto bonita, que esteja na internet, ela não precisa ter crédito, ela não precisa ter nada. Ela tem um autor, e independente se essa foto foi feita com câmera, com celular, enfim, ela existe, ela é protegida, independente se a pessoa é um profissional ou não, porque ela produziu aquilo. Então, acho que isso é uma questão assim, acho que se eu procurar todos os dias, eu acho fotos minhas todos os dias sendo utilizadas indevidamente. Já tive problemas com políticos, jornais, jogadores de futebol, já derrubei conta de Instagram grande, enfim. Mas acho que assim, o primeiro passo é a gente conseguir identificar esse processo na nossa cabeça e entender que é errado. É errado pegar essa foto e utilizar sem a autorização. E muitas vezes também é engraçado que acontece, por exemplo, o famoso foi fotografado por um fotógrafo e ele vai lá e reposta essa foto, tipo, olha só que legal a foto que o cara tirou de mim. É errado. Por mais que seja você ali naquela imagem, você não tem o direito de publicar ela.
existe o direito patrimonial e autoral dela, né? Então, geralmente quando eu estou fazendo uma pauta pro jornal, uma coisa assim, se a pessoa me pede, eu, tipo, beleza, não tem problema e tal. Mas quando eu vejo que alguém rouba uma foto, porque, assim, se tu entrar no mercado e pegar um pedaço de carne e botar embaixo do braço e sair, é furto. Se tu entrar na internet e pegar uma imagem, é a mesma coisa, né, ao meu ver, né? E basicamente é uma causa ganha juridicamente. Então, eu brigo bastante nessa questão e acho que estou sempre falando na internet, sempre mostrando casos que acontecem e tal. E acho que a gente tem que ir em cima, assim, e correr atrás desse direito, porque senão cada vez banaliza mais a nossa profissão. Porque, é só uma foto. E aí, quando você vai lá e fala, não é só uma foto, o valor dela é tanto. Ah, mas eu achei que era 50 pila, 10 pila, 20. Não, cara, você não sabe o quanto eu gastei de tempo, de aprendizado e equipamento, de recursos para conseguir fazer uma imagem dessa, sabe? E acontece isso muito com imagens que eu faço de drone também, por exemplo, que geralmente são paisagens, né? Tipo, ai, olha só que foto bonita, pá. Aniversário de Floripa. Eu só boto a hashtag lá, Floripa X anos. Parece um monte de fotos, assim. Certeza, eu acho sempre de 20 a 50 fotos minhas. É algo... Que uma coisa é interessante, né? Porque uma foto não é só um clique, né? É uma construção muito individual também de quem está fotografando, assim, né? Sim. Por exemplo, existem muitas pessoas que compram o drone por diversão e ficam clicando com ele, fazendo vídeos, ficam bonitos e tal, mas se você não tem a experiência de fazer um enquadramento, uma boa exposição, saber que tem que usar um ISO menor para não dar ruído na imagem, essa foto não vai ficar tão boa. Então, acho que é uma questão que vai além de só clicar. E as pessoas têm que valorizar mais essa situação. Sim. Eu vejo isso com todo o trabalho que é feito, assim, trabalho técnico que é feito com aparelhos, né? A pessoa acha que é o aparelho que está fazendo. E até eu vejo uma desvalorização de quem mexe com a parte técnica, por exemplo, no audiovisual. O diretor de fotografia muitas vezes nem toca no equipamento, sabe? E aí eu vejo como uma coisa menor e inferior você lidar com o equipamento. E a cabeça que comanda isso não pode estar operando. Até a própria palavra, né? O operador de câmera. Então eu acho que as pessoas pensam que... Não pensam que existe alguém também ali, né? Você mostra uma foto e fala, nossa, que câmera boa que você usa, que câmera é essa? Uma câmera dessas até eu. E uma coisa que eu tenho dúvida é dar o crédito não é suficiente, né? Ou isso depende? Assim, ó, se tu pegar uma foto minha ali, só colocar Eduardo Valente, sendo que você não tem a minha autorização, não, assim, é menos pior, juridicamente. Mas ainda assim você está infringindo os direitos. Sim. Sim. E essa coisa do digital é uma coisa que parece que é terra de ninguém mesmo, né? O que tá, como tu falou no começo, né? O que tá no Google é de todo mundo, sim, né? Mas... E é difícil mesmo gerir isso, né? Numa coisa que não tem muita... Não é palpável, né? Sim. Eu geralmente tento, quando eu vou conversar com quem utilizou indevidamente, eu tento ver qual é a profissão de quem tá, ou a empresa, sei lá. Teve um caso do dentista uma vez que usou uma foto minha. Eu falei, beleza então, amanhã eu tô indo no teu consultório aí, eu vou fazer um tratamento dentário e fica na faixa, é isso, né? Vou dar o crédito lá que tu fez. Aí o cara, não é assim. Eu disse, você tá fazendo isso com o meu trabalho? Eu acho que é. Aí eles começam a pensar um pouco, sabe? Sim. E acho que para finalizar, porque daqui a pouco a gente chega na hora e o Instagram ele começa a boicotar.
Eu fiquei pensando numa questão filosófica, assim, acho que um pouco do que a Débora trouxe lá no começo da conversa, né, que dessa coisa do jornalismo, da fotografia para jornal popular e dessa coisa da exposição das pessoas, né, em determinadas situações. Eu fico pensando também nessa questão da imagem delas, assim, né, porque a gente está falando do direito autoral de quem faz a foto, né, e como é que é essa relação, assim, com a pessoa que é fotografada. E tem muitos casos no fotojornalismo, assim, pelo menos no fotojornalismo, que algumas pessoas nem sabem, né, que estão sendo, né, que elas estão tendo a imagem delas registradas e tal. E queria saber a opinião de vocês em relação a isso, assim, essa relação com a pessoa fotografada, né, com a utilização da imagem dela, sei lá, o direito de usar isso. Quer falar primeiro, Débora? Não, pode falar. Tá. Então, eu vou contar duas situações. A gente estava no início da pandemia aqui em Santa Catarina e a gente teve um ciclone que destruiu bastante governador ali, Celso Ramos, no Ratones ali também teve. E eu fui fazer uma foto de uma família no Ratones ali pro Estadão, que destruiu a casa deles completamente, assim, esse ciclone. Entrou uma árvore no meio da casa. E aí eu não sabia quem era, não sabia como era, o que estava acontecendo, se eles ainda estavam lá. Eu cheguei no local e aí nesse tipo de situação tu tem que pensar assim, pô, é uma tragédia no meio de uma pandemia, as pessoas não estão felizes, geralmente elas não gostam de ser mostradas nesse tipo de situação, mas eu preciso retratar isso. Aí, bom, cheguei até o local, estacionei o carro, fui perguntando para as pessoas onde que era a casa e tal. Falaram, o João, o baiano ali, não sei o quê. Aí cheguei ali, bati palma na frente da casa, veio uma criança, me atendeu. Falei, seu pai tá em casa? Perguntei, estava, aí ele veio. Aí ele, pois não. Aí eu falei, olha, meu nome é Eduardo, me apresentei, expliquei a situação. Ele, não, vem cá, meu querido, tal, eu acho que se você chegar conversando, dialogando, não chegar que nem um abutre, e eu pedi assim, posso fotografar a sua casa, com licença? E fui indo aos pouquinhos. E no final, assim, ele ainda falou, toma cuidado aí para não cair nada em você. Ele ainda se preocupou comigo. Achei, né, o bicho tá ali com a cabeça em outro mundo, o que ele vai fazer da vida, e ainda se preocupou. E aí, bom, terminei as fotos e no final, posso fazer um retrato seu, pedi, mas se não quiser, tudo bem, entendo. Ele, não, tá tudo certo. Aí ele, onde que você quer, onde fica melhor? Super atencioso. Só que aí a gente vai para uma outra questão agora. Por exemplo, você tá na rua, no meio de um protesto, fotografando. Fechou o pau. Ninguém gosta de ser fotografado fazendo algo errado. Por exemplo, a polícia não quer ser fotografada batendo, o Black Bloc não quer ser fotografado jogando algo, e aí você é o centro das atenções ali também. Nesse caso você fotografa e o que aconteceu, aconteceu, sabe? Tipo, porque você tá ali fotografando o que tá acontecendo. Já aconteceu de apanhar de manifestantes, já levei choque de polícia, cacetete, já tomei um estilhaço de bomba no capacete, e são situações adversas, assim. Geralmente, quando você aborda e vai conversando, a situação é tranquila. A pessoa é receptiva, mas quando é uma situação, por exemplo, essa de uma manifestação, é um pouco mais complicado. Sim. Então, mas assim, já aconteceu de eu fotografar a manifestação, o jornal utilizar a imagem da pessoa e distorcer o que estava sendo falado, e a pessoa chegou em mim, pô, Eduardo, olha só, aconteceu essa situação, mas eu não tô de acordo com o que o jornal escreveu na legenda. Disse, olha, eu estava ali apenas fotografando, não fui eu, possivelmente também não foi o repórter, foi um editor que fez isso, mas assim, você pode pegar essa imagem e ir atrás dos seus direitos, porque é a sua imagem que está ali publicada no jornal,
e o jornal cropou bem a foto e aparecer apenas aquela pessoa. Então, nessa questão está sendo identificada apenas a pessoa e não um grupo de pessoas, que aí é outra situação, né? Então, geralmente, assim, quem publica resolve o problema, juridicamente. Eu também tive esse mesmo problema. Esses problemas que eu passei, não... até porque a gente não encontra as pessoas depois, normalmente, né? Sim. As pessoas que a gente fotografou. Tem isso que às vezes você tem tempo de conversar, falar, posso tirar foto aqui, o que está acontecendo. Às vezes não tem tempo, mas só numa troca de olhar e a pessoa vê que você está fotografando. Você olha para ela, se ela fizer algum gesto, tipo, não quero, né, você para. Senão, só com o olhar você já consegue essa autorização. Quando é alguma coisa assim, eu acho que tem fatos que são importantes serem mostrados, a pessoa queira ou não, né? Como no caso de um abuso policial, por exemplo, não tem que se preocupar com isso. Mas eu acho que o que me incomoda é o papel do editor na hora da legenda, na hora de associar aquela foto. Às vezes pega uma foto de arquivo para colocar numa pauta que não tem nada a ver com aquele fato. Então, por exemplo, eu tirei umas fotos uma vez sobre um baile funk, era o baile luxo e ostentação, e eu fui para fazer o caderno de cultura, que eu tinha inclusive proposto, e eu que escrevi, e tem várias fotos posadas das pessoas, do rosto das pessoas, e isso foi colocado depois numa pauta policial, dizendo que o funk era, como é que é? Tipo, isca de menores que atrai para o tráfico de drogas. Eu me lembro disso. Com aquelas fotos. Tu se lembra? Eu fiquei muito indignada com aquilo. Porque mesmo que tivesse colocado a palavra arquivo na foto, o que não aconteceu, porque não tinha, não pode fazer isso. É completamente descontextualizado. Enfim, você tem uma tese, você tá usando a foto meio que como se corroborasse essa tua tese com personagens, né? Então, isso que é o que me incomoda mais no papel da edição. O que eles vão fazer com essa foto? E é louco pensar o quanto atravessa o tempo, assim, né? E pode ser completamente descontextualizado, e a pessoa que foi fotografada, ela nem imagina. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu sempre penso quando eu vejo, por exemplo, eu gosto de ver vídeos antigos de shows do Bob Marley, por exemplo. E eu sempre fico pensando nas pessoas que aparecem lá curtindo, e eu falei, pô, que legal essa pessoa se vê tantos anos, sei lá, 30, 40 anos depois, se vê ali. Só que ele é uma situação, enfim, legal, entretenimento e tal, mas numa situação completamente oposta, assim, né, tu te vê aquela tua imagem atravessar o tempo e tá associada àquilo, é como, não sei, né, essa coisa de tu tá preso naquele momento e ser só associado àquilo, assim, né, é uma baita responsabilidade, né. Então. De tu guardar aquilo, né, numa memória e, sabe, não ter mais o controle daquilo. Quando a gente trabalhava em jornal, a gente fazia muita polícia, e polícia de ir na DP lá, fazer um 3x4 do cara que era preso. Horrível isso, sem necessidade alguma, sabe? Infelizmente, uma dessas eu tive que fazer, né? Eu era pago para estar ali cumprindo ordens. E um dia eu fui numa comunidade fazer uma pauta de pinturas de casas da prefeitura, e o cara que eu fotografei preso lá me abordou no beco da comunidade e falou: olha, cara, eu me lembro de ti, tu me fotografou lá aquela vez que eu fui preso. Abre teu olho e fica ligado. E puxou uma arma na minha frente. Não. Aí ele assim, vaza daqui. Aí eu, putz, e agora? Ele tava num ponto e tinha como dar a volta e sair por trás, assim. E nisso o motorista me ligando: cara, corre que os caras estão em cima do carro. E eu assim, meu Deus, tive que sair correndo, sabe? E acho que é isso. A pessoa foi fotografada antes, sendo exposta ali numa DP, e olha só o que aconteceu, sabe? Fica marcado, né? Imagina, o cara, né, tem que ficar associado a uma situação X da tua vida que de repente não significa que toda a tua vida é do crime, sei lá, por exemplo, sim, né? É uma baita responsabilidade, sem contar, né, de colocar todo o resto, de colocar vocês numa situação de perigo no futuro, assim, né? Então. Caramba. Bom,
eu adorei trocar ideia com vocês. A gente tem um tempinho, assim, né, de tempo recomendado de live, porque depois começa a dar muito problema. Mas muito obrigada por terem topado trocar ideia, compartilhar as histórias de vocês, insights, reflexões. E é uma honra, assim, foi uma honra poder ouvi-los. Sou fã de vocês dois. Então, muito obrigada mesmo por terem participado, por terem topado, tá? Eu fico muito feliz de ver vocês também, que a gente, enfim, com tudo isso que está acontecendo, a gente não tem interagido, conversado, né, direito com outras pessoas. É uma forma de reencontrá-los, mesmo que assim por essa tela. E lembro dos momentos legais que eu tive com os dois, nessa lida jornalística e na vida em geral. E fico feliz de estar aqui com vocês. Eu super agradeço o convite, foi muito bacana e sempre bom estar falando sobre experiência, sobre o que está acontecendo, o futuro, e contem sempre comigo. Que legal, gente. Vocês são bem inspiradores, assim, para mim, eu tenho certeza por um montão de gente. Obrigada mesmo. Tá bom? Então, beijos. Muito obrigada, boa noite para quem acompanhou. Dari, Daniel, eu vi. Ih, tem um monte de gente que veio dar um. Pois é. Então tá, gente. Muito obrigada, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.